Automação e low code, acelerando resultados com inovação da cultura pública. No estado de Goiás. Quando a gente fala em acelerar resultados com inovação de cultura pública, surge uma dúvida. O que é cultura pública? E a gente pode falar que cultura pública é o jeito do próprio serviço público de ser. Só que, por exemplo, quando eu penso em serviço público, geralmente as informações que vêm até a mim não são as melhores. Por exemplo, quando eu penso em serviço público, eu penso em morosidade, eu penso em filas, eu penso em serviços que não são tão céleres quanto eu gostaria. Por exemplo, o serviço público pode ser lento, pode ter desperdício de recursos, perda de proatividade. Tem gente que ainda acha que o carimbo serve para tudo dentro do serviço público, que as pessoas possuem baixo engajamento, que há filas para todas as coisas, que não tem eficácia, ou seja, que é um conjunto de coisas burocráticas. Porém, o Estado sabe disso. E sabendo disso, e sabendo que as ações do Estado não podem ser algo descentralizado, ele viu a necessidade que todos esses esforços fossem feitos e unificados em cima de uma única gerência, que é a gerência de inovação em serviços digitais. Hoje, dentro do estado de Goiás, a Geinova, como a gente carinhosamente chama ela, é onde a inovação pública está concentrada. Mas para quê? Para que essa inovação pública altere esse pré-conceito que todos nós temos do serviço público, através do melhoramento dos serviços oferecidos, da padronização das coisas que fazem sentido, automatizar processos já existentes e coisas que podem ser modernizadas, ou seja, arrumar a casa. Por quê? Porque é a partir dessa concentração de esforços que a Geinova serve de pilar para o restante do Estado, para ele enxergar onde estão essas mudanças. Se nós fizéssemos um exercício de analogia, se Goiás está na corrida, para a gente chegar no primeiro lugar do pódio, a gente precisa, dentro dessa estrutura, dos melhores pilotos. E é aqui que eu entro. Meu nome é Bruno Vilela Riso, sou coordenador de governança, padronização e qualidade. Eu venho acrescentando 25 anos de experiência pública em automação, low code na última década e atuando em projetos nacionais e internacionais. Atuei na Europa, atuei na Índia, trago também minha experiência como Tech Lead, Agile Master, PO, chefe de cozinha, sommelier e professor. Porque para lidar com uma equipe que está mexendo com inovação, que está sempre na vanguarda, a gente precisa dessas pessoas que sejam referência. E não poderia ser diferente com o meu companheiro de escuderia. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique, então vou fazer minha autodescrição agora. Sou um homem de estatura média, cabelo preto, cortado curto, uso óculos, atualmente estou usando bigode e estou vestido com uma calça marrom e uma blusa preta. Minha maior atuação no mercado de trabalho é como desenvolvedor full stack. Também já atuei como gerente de equipe e venho, igual o Bruno citou, para agregar no estado dentro da Geinova. Dentro da gerência de inovação, minha atuação é como coordenador Citizen Developer. Ou seja, o que é o coordenador Citizen Developer? Minha maior preocupação no dia a dia é garantir que pessoas não programadoras consigam entregar
projetos de software, consigam entregar desenvolvimentos e etc. E é muito interessante a gente parar para analisar isso, porque, né, a minha preocupação basicamente é como que as ferramentas de software e os fluxos que a gente define irão influenciar o dia a dia deste citizen developer, a pessoa não programadora. Então, nossa maior dificuldade, nossa maior preocupação é a complexidade dos fluxos, complexidade das ferramentas, né? E por que, né, que a complexidade é um grande problema? Porque, basicamente, no mundo atual, a gente vive uma revolução tecnológica a cada dia. Todo dia a gente tem uma nova ferramenta, todo dia a gente tem um novo fluxo. Então, a complexidade ela é quase exponencial. A gente tem que tentar fazer mais com menos até, mas usando as mesmas ferramentas, né? E isso acontece muito, né? Se a gente for analisar essa constante criação de ferramentas, constante aumento de complexidade, por causa de nós mesmos. O ser humano ele é um ser muito obstinado em ver os problemas que está à sua volta e tentar solucionar esses problemas de alguma forma. Ou seja, entregar uma ferramenta, entregar um fluxo para resolver os seus problemas. Mas não só isso. A gente não quer só resolver o problema. A gente sempre quer mais, a gente quer de uma forma mais acelerada, mais performática, de uma forma mais inteligente. Um exemplo que a gente pode ver é o smartphone. Desde a sua concepção até o dia atual, a gente já teve reimaginações e desenvolvimento de smartphone muito mais rápidos do que outras ferramentas da humanidade, né? E a Campus Party desse ano, que inclusive o evento está maravilhoso, o tema dela é Goiás em modo turbo. Então, para a gente analisar isso, até o Goiás em modo turbo, nada melhor do que a gente fazer uma analogia, uma comparação com velocidade, aceleração. Então, eu trago uma primeira pergunta para vocês. Quem aqui gosta de Fórmula 1? Perfeito, temos alguns adeptos. E eu estou trazendo, né? Eu vou trazer essa comparação com Fórmula 1, porque se a gente for parar para analisar, a Fórmula 1 hoje, né? Sempre foi, mas hoje principalmente, ela não é só um esporte. Ela não é só 20 bilionários correndo ali num circuito e você fica parado por 1h30, 2 horas assistindo. Hoje a Fórmula 1, ela é basicamente um laboratório extremo de inovação e novas tecnologias. Porque a cada ano as equipes precisam entregar fluxos e equipamentos melhores, né? Então, agora eu não vou falar sobre softwares, computadores, etc. E eu vou voltar lá para 1950 com a primeira corrida de Fórmula 1. Que a gente teve a primeira corrida de Fórmula 1 em Silverstone, na Inglaterra. E se a gente for analisar a ferramenta entrega naquela época, ela atendia ao seu propósito, foi uma ferramenta necessária, porém ela era primitiva. Ela era basicamente um tambor metálico, que era um carro, um salsichão, o motor, 4 rodas e o piloto. Ela não tinha uma análise externa, ela não tinha uma análise mais inteligente, não era uma ferramenta desenvolvida. Então, o próximo passo na evolução, a gente dá por volta dos anos 70 e 80, com o advento da aerodinâmica. Quando a gente começa a analisar o mundo exterior e ver como a nossa tecnologia, a nossa ferramenta, vai ser influenciada pelo meio em que ela está. Então, a Fórmula 1 começa a analisar isso e aí a gente tem, então, os carros começam a ter as suas asas e tudo mais. Bom, depois, o próximo passo da evolução, a gente dá por volta dos anos 90 e 2000. Basicamente, assim como o mundo ao seu redor, a Fórmula 1 começa a olhar para dados. A gente fala muito no mundo da tecnologia sobre Big Data, etc. Quanto mais dados, melhor, né? A gente falava mais antigamente sobre isso. Mas a Fórmula 1 começa a implementar isso também. Ela começa a implementar a cultura data driving dentro dela. E aí a gente vai ter sensores para tudo. Sensor para temperatura do pneu, pressão. Então a gente pode ver, cada vez mais que o tempo passa, a gente vai tendo mais a era híbrida, não só mecânica, mas também com tecnologia. A gente vai vendo que, assim como uma análise de ferramenta, a Fórmula 1 também faz. Ela olha para o resto do mundo, o que tem mais de inovador, e tenta implementar dentro dos seus circuitos. Então, chegando mais próximos dos dias atuais, qual que seria a inovação, né? Por volta de 2015, 2016, então a gente tem o lançamento do KERS. E o que é o KERS? O KERS é uma bateria
que o piloto pode acionar para ganhar uma potência específica para fazer uma ultrapassagem. Só que o grande diferencial do KERS é que ele tem uma retroalimentação. Quando o piloto faz a frenagem, ele recarrega essa bateria. Então, novamente, temos um conceito da área de tecnologia sendo empregado na Fórmula 1. Temos a retroalimentação e a hiperautomação. Porque quando a gente fala sobre inovação de cultura pública, né, inovação tecnológica, quando a gente está falando de dar um passo para o futuro, é sobre você conseguir olhar ao seu redor, ver as ferramentas que você tem disponível, o que é o melhor no mercado, melhores fluxos, e conseguir implementar no seu dia a dia. Conseguir melhorar no fluxo que você já tinha com uma ferramenta externa, né? E, mais além disso, né, uma máxima que é muito explorada em até outros papers, livros, etc., é que a boa ferramenta, na verdade, é aquela ferramenta que você sabe utilizar, né? Aquela ferramenta que você sabe empregar de forma inteligente no seu dia a dia. E é isso que a gente quer demonstrar que a G Inova, né, essa gerência de inovação, está trazendo com essas tecnologias inovadoras para dentro da cultura pública. Visando isso, eu trago mais uma pergunta, né? Meio clichê, mas quem usa hoje inteligência artificial no seu dia a dia? Pode ver que a gente tem praticamente 100% dos adeptos, né? Mas eu vou fazer outra pergunta de uma tecnologia que não é tão visada. A gente não fala muito sobre ela, mas quem hoje, visando uma entrega de software, uma entrega tecnológica, já cogitou usar plataformas e ferramentas low-code para fazer a sua entrega tecnológica? Ó, temos até um número bom, na verdade. Muito, muito maneiro. Por quê? Basicamente, são essas ferramentas que a gente visa realizar essa transformação digital, né? E até para falar sobre isso, já fizemos um paralelo com a Fórmula 1, mas mostrar como essa inovação na cultura pública está acontecendo, a gente vai novamente voltar um pouco no passado para falar sobre essa crescente tecnológica dentro do Estado. Então, iniciamos, assim como todo mundo, com sistemas legados, sistemas muito grandes, que a gente chama de monolito, né? Só que a gente tinha uma característica que impedia muito os avanços, que era a departamentalização. O que é a departamentalização? A gente tinha um grande problema que cada departamento, cada secretaria, cada organização tinha seu próprio software, sua própria entrega e principalmente seu próprio banco de dados, dificultando muito a comunicação e gerando aqueles problemas que o Bruno citou, né? Como fila, burocracia e etc. Então vimos, no advento da internet, uma forma de melhorar as nossas entregas. Então, a gente começa a desenvolver nossos primeiros portais para o cidadão, para o público em geral, mas também sistemas web internos. Porque aqui o objetivo era claro. Se a gente começa a olhar para o dia a dia do servidor público e melhorar os processos internos, a gente pode gastar tempo com o que realmente importa, que é o atendimento ao cidadão. Próximo passo, que está o mais próximo do atual, é as entregas em nuvem e escalabilidade. Porque assim a gente pode chegar muito mais longe e atender, basicamente, né, todos os cidadãos de Goiás, de uma forma que o sistema não caia, não perca performance, a gente tem uma escalabilidade bem estruturada. E, principalmente, para ter maior adesão do público, entregas mobile. Todo dia hoje, todo mundo hoje tem um celular, ninguém quer parar o que está fazendo para sentar na frente de um computador e pedir um documento, uma segunda via, né? Então, por isso a gente foca muito em entregar processos digitais no celular. E o próximo passo para o futuro, essa inovação cultural que já estamos passando, é relacionado a inteligência artificial, novamente, seja para o servidor público, né, no dia a dia, etc., para tornar as entregas do servidor mais seguras e mais rápidas, mas também no cidadão final, gerando uma experiência única. Às vezes o seu atendimento digital não vai ser igual ao do seu colega. Você vai ter uma experiência personalizada porque o sistema já sabe do que você precisa. Ele já vai te direcionar para o lugar certo. E com as hiperautomações, para a gente diminuir filas, diminuir burocracias e com a ferramenta de low-code conseguir desburocratizar o nosso desenvolvimento de software. Porque, assim como na Fórmula 1, essas ferramentas e tecnologias inovadoras está para a gente como se fosse o nosso volante.
elas nos ajudam a guiar nossa transformação digital para o futuro. Porque não é sobre reescrever o motor, reescrever a roda. A gente só quer ganhar a corrida. E para o servidor público, ganhar a corrida basicamente é atender muito melhor o cidadão, né? Mas é muito fácil eu vir aqui falar para vocês que a gente está usando inteligência artificial, low code da melhor forma, e não apresentar os cases de fato, né? Então agora a gente vai apresentar os cases e eu vou chamar Tatiana para apresentar. Olá, pessoal. Oi, ouvindo? Ouvindo? Boa tarde, pessoal. Sou uma mulher, estatura média, vestindo camiseta preta, calça jeans e tênis verde. E cabelos encaracolados. Já estou um tempinho na área de tecnologia, mais de 20 anos, mas nos últimos anos me dediquei a trabalhar em grandes startups. E no momento, eu sou de São Paulo, capital, estou aqui em Goiás, estou vivendo uma fase nômade digital e vou apresentar para vocês os cases realizados dentro do estado de Goiás. Para a gente conseguir implementar alguma coisa, a gente precisa de uma caixa de ferramentas, como um grande pedreiro, eletricista, como grandes profissionais a gente tem no mercado. Então, para ajudar a gente trabalhar com essa tal de inovação dentro do Estado, o que a gente fez? A gente trouxe o low code, conforme meus colegas Pedro e Bruno citou. A gente trouxe também implementação de vibe code, né, na prática. E trabalhamos também com a implementação de IA e a questão da automação, com ferramentas de automação. Ok, mas até agora vocês falaram, mas aonde vocês implementaram tudo isso? A gente implementou toda essa caixinha de ferramentas nos nossos produtos, oferecendo, por exemplo, o produto Mecaniza Mais para a Secretaria de Agricultura e Pecuária, a SEAPA, com o objetivo, né, de garantir uma melhor gestão e uma melhor transparência de fiscalização de equipamentos agrícolas. Esse era o grande desafio que o pessoal da SEAPA tinha desde 2019. Com a implementação dessa nova gerência GEINOVA, esse foi um dos nossos primeiros desafios desse ano de 2025, quando chegamos aqui. Então, a nossa solução foi de complexidade alta para fazer esse sistema. Então, a gente criou, através do low code, uma plataforma online, né, com o objetivo de atender todas as prefeituras, as 255 prefeituras do estado de Goiás, para acompanhar em tempo real, transparência, todos os equipamentos agrícolas. Então, poxa, dá para fazer, né? Essa é a grande questão. Um outro case muito bacana que a gente implementou, agora o Vibe Code, né? Esse ano foi a hype da Vibe Code. A gente utilizou o Vibe Code para criação de novos produtos. Um desses produtos foi a calculadora UST e o PDTI, que foram provas de conceito, né, que a gente utilizou essas ferramentas, porque a gente tinha um grande desafio. A gente só tinha poucos designers, pouco UX na nossa equipe. E a gente tinha uma capacidade grande ali de sistemas chegando, né, novos pedidos. E com o Vibe Code acelerou todo esse processo de desenvolvimento, ideação, discover, que foi feito de uma forma muito rápida. E eu vou te dar um case muito legal, que é o Capacity A. O que é o Capacity A? Foi um produto desenvolvido em Vibe Code, ele foi feito em 4 dias, implementado em produção, e está agora atendendo todo o estado, né, na questão de inscrição e gestão dessas inscrições para força de trabalho do futuro. Capacity A tem como objetivo treinar mais de 5 mil servidores públicos na capacitação com IA. Como a gente pode utilizar IA no sentido de trazer mais produtividade, trazer integrações, né, com IA generativa dentro dos sistemas existentes. Então veja quanta coisa dá para fazer, pessoal. Um outro case muito bacana foi low code com IA. O Estado está muito inovador. O Estado, a gente estava com um grande desafio também de implementar fluxos complexos
de classificação de documento. A gente tinha um grupo de pessoas fazendo classificação de documento, encontrando palavra-chave de documento. Era um trabalho árduo de uma equipe e a gente conseguiu modernizar. A gente conseguiu fazer análise profunda com IA generativa, com low code, e isso hoje se tornou realidade. É um produto que está em processo de produção, né, em homologação, produção, e é um produto que a gente quis mostrar aqui porque dá para fazer. E dá para fazer mesmo. Então, isso está eliminando várias tarefas manuais, dados estruturados confiáveis e automação de ponta a ponta, low code com IA. Ok, então, quais são os resultados que a gente atingiu com todo esse processo? A gente tem uma equipe multidisciplinar hoje aqui. Quero dar um parabéns aí aos que veio prestigiar a palestra e nesse feriadão. E a gente tem muita colaboração, a gente tem uma equipe muito bacana, né, muito multidisciplinar, como dito por meus colegas. A gente trouxe low code, né, uma ferramenta maravilhosa, com low code, a gente vem utilizando, implementando low code dentro do Estado. A gente está trabalhando com um processo de agilidade, e não só agilidade, a gente está implementando metodologia de produtos dentro do Estado, né, com Lean Inception e com outras técnicas bem interessantes para a gente criar produtos inovadores. E também estamos trabalhando com um grande foco de hiperautomação, automação. Então, desde a ideação, a gente está entendendo bem os problemas, entendendo bem as dores dos nossos usuários, para que a gente consiga fazer uma automação, hiperautomação de qualidade. E, claro, com mentes subjetivas, né? Trazendo pessoas do Brasil inteiro para colaborar dentro do estado de Goiás e utilizando essas caixinhas de ferramenta apresentado, Vibe Code, IA e qualidade. E aí, se a gente para pensar em tudo que foi apresentado, em tudo que foi introduzido, a gente faz um paralelo entre como percebemos o serviço público e como hoje em dia o serviço público está sendo executado. Da ideação à produção em 4 dias, sistemas complexos utilizando low code, que a gente vê muito falar que o low code são para soluções mais simples, imediatas, sistemas que não são complexos, mas a gente sabe que não é bem isso, que é capaz a gente poder desenvolver sistemas robustos que pegam aqueles monolitos apresentados e transformam ele em ferramentas que podem, inclusive, ser reutilizadas. E o mais legal é que, se Goiás está no modo turbo, se a gente tem essa analogia com a Fórmula 1, se a gerência tem os melhores pilotos, a melhor equipe, e muita gente aqui está interessada em utilizar as tecnologias mais novas, você já parou para pensar que inovar talvez não é só uma coisa de uma startup, mas sim a oportunidade de transformar a vida de 7,35 milhões de usuários só no estado de Goiás. Gente, muito obrigado e até a próxima. Bom demais. Parabéns, Pedro.